Olá pessoal, boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Kleber SFC. Vamos trazer para vocês as informações do Santos, né? Ontem falei do treino do CTR Pelé de ontem à tarde e hoje o time terminaria a sua preparação para o jogo contra o Juventude amanhã, a partir das 7h30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Santos que tem que vencer. Não há outro resultado a não ser a vitória. E não vem alguns aí vem falar que empate tá bom, que isso, aquilo, tá? Porque o Santos não pode errar mais. Tem que vencer. Tem que vencer amanhã o Juventude. Jogo extremamente, claro, difícil, porque o Juventude é uma equipe que o Santos não pode bobear. Amanhã, se o Santos jogar com vontade, time ser o Santos que a gente quer ver jogar, ter vontade, time ter gana, de vontade de vencer amanhã, pode ter certeza que o Santos amanhã não perde o jogo e vence amanhã o time gaúcho. Com todo respeito à equipe do Juventude. O Santos vence, tem totais condições de fazer um bom jogo e vencer a partida. Agora, algo que me preocupa é o árbitro que vai pitar o jogo. Espero que ele não atrapalhe nem o time, nem o Santos, nem o próprio Juventude. Espero que ele pelo menos faça uma boa arbitragem, porque para mim é um péssimo árbitro. Eu falo de Hilton Pereira Sampaio, que apitará amanhã o jogo entre Juventude e Santos. Então, eu estou com receio, estou muito preocupado. Espero estar totalmente enganado. Espero que amanhã o Santos, contra tudo e contra todos, vença amanhã o Juventude e que vença bem. E se vencer para os 3-0 está ótimo, porque pelo menos o time vai melhorar o seu saldo de gols e torcer para que do outro lado o São Paulo derrote o Inter, para que o Red Bull Bragantino derrote o Vitória, um jogo que vai ser em Bragança Paulista, né? Recebe a equipe do Vitória. E também o Flamengo derrote o Ceará, porque amanhã se o Flamengo vencer o Ceará, o Flamengo se sagra campeão brasileiro neste ano de 2025. E que também Fortaleza e Corinthians, e que o Corinthians derrote o Fortaleza, embora não estou torcendo para o rival, mas espero que o rival de Itaquera consiga um bom resultado contra o Fortaleza. Vai ser bom para o Santos, porque aí o Santos abriria, acho que 4 pontos sobre a equipe do Fortaleza. Então aí matematicamente o Fortaleza não alcançaria o Santos na última rodada, mesmo se o Santos na última rodada perder para o Cruzeiro e o Fortaleza ganhe na última rodada, o Fortaleza não alcança o Santos. E também em relação ao Internacional, também eu acharia muito difícil o Inter alcançar o Santos em relação à parte de saldo de gols, claro, caso o Santos amanhã vença bem o Juventude e o São Paulo amanhã vença bem a equipe do Internacional de Porto Alegre. O jogo será na Vila Belmiro, tá? Jogo São Paulo e Internacional. O jogo será às 8 horas da noite, no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Jogo, claro, que interessa diretamente ao Santos Futebol Clube. Mas, só que o Santos tem que fazer sua parte. Tem que fazer sua parte, jogar bem amanhã contra a equipe de Caxias do Sul e vencer amanhã no jogo que vale a permanência no Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, o Santos treinou hoje de manhã no CTR Pelé e Neymar treinou com o restante do elenco e viajou junto com o elenco e também com a delegação santista para Caxias do Sul, e onde que o time já está lá concentrado. O Santos viajou hoje à tarde, fretou o voo do Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo, né? Não no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e sim em Congonhas, lá em São Paulo, e com destino a Porto Alegre, porque não foi direto para Caxias do Sul, por causa que talvez haveria um possível fortes temporais que poderia haver lá na Serra Gaúcha. Então, para não correr riscos, então a delegação do Santista preferiu ir de ônibus. E aí todo mundo pergunta: o Neymar viajou foi de ônibus? Foi, claro que foi.
O Neymar é igual todos os outros jogadores, ele é igual a todo mundo. Não é porque ele é um astro do futebol, não é porque ele ganha maior salário do que o restante do elenco do Santos, que ele não vai viajar de ônibus. Ah, mas porque o Neymar é isso. Gente, vamos parar com isso. O Felipe Camargo, agora há pouco, eu estava acompanhando o De Olho no Peixe, ele está lá, né, em loco, amanhã estará em loco amanhã em Caxias do Sul contra o Juventude. E aí teve torcedor que perguntou, fez perguntas sobre o Felipe Camargo, que se o Neymar viajou, ele viajou de ônibus ou viajou separado. Não, ele viajou junto, treinou junto, né, no CTR Pelé, viajou junto, tanto de avião quanto de ônibus. Claro, assim, o avião pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na capital gaúcha, e de lá, de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, o ônibus subiu a Serra Gaúcha, onde fica Caxias do Sul. Então, os jogadores estão lá concentrados, preparados para o jogo de amanhã contra a equipe do Juventude. Santos chega a Caxias do Sul, né? E o Neymar, com blindagem a Neymar. Neymar chegou blindado lá para, assim, cheio de seguranças, né? Então, e também Santos chega de Caxias do Sul em avião de Leila Pereira. Não, Santos chega a Porto Alegre, depois chegaria a Caxias do Sul, pelas informações. Aqui o pessoal que escreveu essa manchete errada. Santos chega a Caxias do Sul em avião de Leila Pereira. Não. O Santos chega em Porto Alegre, vai de ônibus até Caxias do Sul, subindo a Serra Gaúcha, tá bom? Para você entender melhor. Então o Santos amanhã precisa vencer o Juventude no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. O Neymar chegou hoje cercado por seguranças, né? Mas atendeu torcedores em hotel. Torcedores estavam presentes no hotel, lá onde o Santos está concentrado para o jogo de amanhã à noite. A partir, né, das 7h30 começa o jogo. Os jogadores do Santos chegou a Caxias do Sul por volta de 8h30 da noite. Chegou nesta terça-feira, noite de terça-feira, às 20h30, no horário de Brasília. E amanhã os jogadores estão concentrados para o jogo amanhã, de quarta-feira, contra a equipe do Juventude. Então o Santos precisa vencer a equipe do Juventude e depois já chegar tranquilo contra o Cruzeiro. Mas é claro, torcer por umas combinações de resultados, né? Derrota do Inter diante do São Paulo, derrota do Vitória diante do Red Bull Bragantino, derrota do Ceará diante do Flamengo, que pode ser campeão brasileiro já amanhã, e também possível derrota do Fortaleza diante do Corinthians, ou um empate também já poderia servir então aí para o Santos, apesar que vamos torcer para que o rival supere a equipe de Fortaleza, porque o Fortaleza está um ponto atrás do Santos. Então o Santos amanhã não pode vacilar contra a equipe do Juventude. Não pode. Então amanhã, o Santos, que já está concentrado. Olha só, o Neymar, ele que depois de uma hora depois da chegada, Neymar voltou ao saguão do hotel e atendeu alguns torcedores, né? E também ironizou a pergunta de uma repórter local sobre preferir deixar o Santos na Série A ou jogar a Copa do Mundo. A resposta do Neymar foi assim: você tem uma oportunidade única e faz uma pergunta dessa? Neymar não gostou, não. Tipo assim, pra mim a pergunta foi muito infeliz da repórter, com todo respeito. Tudo bem, ela tem que fazer perguntas, mas tem que tomar cuidado certas perguntas, que isso aí desagrade o entrevistado. É uma entrevista rápida, né? Então não pode. Que falou que pode deixar o Santos na Série A ou jogar a Copa do Mundo. Então é uma pergunta assim que não foi muito bem convincente e bem agradável para o Neymar, não. Então, Neymar tem as razões dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu também acho que não iria gostar, não. Se eu fosse jogador,
Eu acho que eu não iria gostar desse tipo de pergunta também, na minha humilde opinião. Mas tudo bem. Essa é a minha visão, minha opinião. E o Peixe pousou em Porto Alegre por volta de 4h30 da tarde, né, e depois enfrentou mais 2 horas de ônibus para conseguir chegar à Serra Gaúcha, onde ficará concentrado até a hora do jogo. Então, provável Santos amanhã contra o Juventude, 7h30 da noite, 19h30, no horário de Brasília, com transmissão do Amazon Prime Video, no stream, né? Quem tem o stream assistirá a partida com exclusividade na Amazon Prime, no stream. Então você acompanha amanhã Juventude e Santos. Provável Santos para o jogo de amanhã contra o Juventude em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 7h30 da noite. O jogo começa às 7h30 da noite, né? Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza, William Arão, João Schmidt e Neymar, Barreal, Lautaro Dias e Guilherme. Esse é o provável Santos que enfrenta a equipe do Juventude. Tiquinho Soares está fora, viu? Tiquinho Soares sentiu dores no joelho, então está fora, está vetado. Não joga essa partida contra o Juventude. Então, Lautaro Dias formará a dupla de ataque com o Guilherme. Saiu uma informação aqui que entrou, vamos dar para dar os créditos, né? Então, não só a Ana Canhedo do Globo Esporte, mas também juntamente com o Felipe Camargo, que trouxe essa informação durante a transmissão da live, né, de hoje à tarde no De Olho no Peixe. Acompanhei o VT, não deu para acompanhar porque eu estava trabalhando, mas eu vi o VT da live, que o próprio Felipe Camargo deu a seguinte informação de que Lautaro Dias e o Zé Ivaldo, que talvez não pudessem jogar contra o Cruzeiro por causa de uma cláusula contratual por empréstimo, impedem de que os atletas enfrentem o Cruzeiro. Mas, pelo que me parece, o Santos está disposto a comprar o Lautaro Dias e também o zagueiro Zé Ivaldo. Parece que já, como consta a cláusula contratual, parece que o Santos vai comprar mesmo, comprar o zagueiro Zé Ivaldo. Então aí há a grande possibilidade do zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Lautaro Dias jogarem na partida contra o Cruzeiro, porque quando os dois jogadores estão emprestados, há uma cláusula contratual que impedem que eles não podem enfrentar o ex-clube. Então agora hoje o Felipe Camargo trouxe essa informação que há essa grande possibilidade de Zé Ivaldo e Lautaro Dias enfrentarem a equipe do Cruzeiro amanhã, no domingo à tarde, a partir das 4 horas, tá? 16 horas no horário de Brasília. E vamos torcer para que o Santos saia com uma grande vitória lá em Caxias do Sul e já chegue com condições boas de fazer outro grande jogo e conseguir uma boa vitória e, claro, garantir a permanência do clube na Série A para o ano que vem, em 2026. Tá certo? Então, essa é a informação que eu trago para vocês que estão assistindo o vídeo. Então, o Santos Futebol Clube amanhã é vencer ou vencer, não há outro pensamento a não ser a vitória. Tem que vencer a equipe do Juventude em Caxias do Sul. E falando entre Santos e Cruzeiro, eu falei para vocês que os ingressos estão esgotados para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, tá? Trazer para você aqui que a informação que neste domingo, entre Santos e Cruzeiro, às 4 horas da tarde, que estão com os ingressos esgotados para o jogo de domingo, e terá casa cheia, viu? A Vila Belmiro estará lotada para esse jogo de domingo às 4 horas da tarde. Então, o Santos que anunciou em sua nota oficial do site oficial do clube que os ingressos estão esgotados para o jogo contra o Cruzeiro. O jogo será disputado neste domingo na Vila Belmiro às 16 horas no horário de Brasília, 4 horas da tarde, né, domingo à tarde. Então, essa é a 4ª vez consecutiva que o Santos esgota os ingressos nesta reta final de Brasileirão. E no clássico contra o Palmeiras, a Vila Belmiro recebeu 14.651 pessoas. Contra o Mirassol, o público foi de 14.317 espectadores. E diante do Sport, que o Santos venceu por 3-0 na sexta-feira passada, 14.149 pagantes estiveram no estádio Santista.
E para quem estiver interessado em comparecer ao duelo, novos ingressos só estarão disponíveis em caso de desistência por parte dos compradores. E o Santos, que deixou a zona do rebaixamento ao bater o Sport por 3-0 na Vila Belmiro, antes de enfrentar o Cruzeiro, pega o Juventude nesta quarta-feira amanhã em Caxias do Sul pela penúltima rodada. E a equipe depende apenas de si para se manter na elite do Campeonato Brasileiro, desde que mantenha a vantagem no saldo de gols para o Internacional, já que ambos os times somam apenas 41 pontos ganhos, 41 pontos cada. Estão empatados, mas o Santos tem um saldo de gol a mais do que o Internacional de Porto Alegre. Atualmente o Santos tem um gol a mais, né, que é o de saldo, que eu acabei de falar, que o Colorado, primeiro clube da zona de descenso, está no Z4, a equipe do Internacional de Porto Alegre. Certo? Então, é isso aí, gente. Então, o Santos é pronto para o jogo de amanhã contra o Juventude, em Caxias do Sul. E Neymar chegou brindado, cercado de seguranças. E claro, ele deu atenção para uma parte da torcida. E a informação que sai daqui, que eu trago aqui, que foi que uma repórter lá de Caxias do Sul fez uma pergunta se o Neymar vai sair do Santos para jogar com a seleção brasileira, para disputar a Copa do Mundo. Aí onde que o Neymar não gostou da pergunta. E claro, tem suas razões. Eu acho que o jogador, tudo bem que às vezes não pode responder muito, mas quando às vezes algo que acontece, algo desagradável quando acontece, então onde que parece que o Neymar não gostou muito de uma pergunta que não foi nada convincente, não foi nada agradável, foi desagradável ao Neymar Júnior, que não gostou de uma pergunta que não precisava fazer. Poderia falar sobre o jogo do Santos, fazer uma pergunta convincente, falar do jogo, né? Então, mas a repórter já fala uma coisa que não tem sentido, sabe? Falar uma coisa assim que ninguém sabe, e às vezes a repórter comete um erro que eu acho que fazer perguntas, a Isolda fala, Kleber, mas foi apenas uma pergunta que ela fez para ele, mas tem que saber fazer uma pergunta mais convincente. Eu, ao invés de falar sobre se ele estaria de saída do Santos para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, por que ela não perguntou se o Neymar está confiante para o jogo de amanhã e como vai ser a missão de amanhã, tentar vencer o Juventude, sair para se salvar da queda para a Série B, sei lá. Pode ser essa pergunta, pode ser uma outra mais convincente. Aí pergunta, Neymar, está preparado para o jogo? Pô, é uma pergunta, fala uma pergunta simples. Agora não precisava fazer uma pergunta que às vezes não pode, às vezes a repórter assim afirmar algo que não saiba, ou às vezes algo que talvez não tá sendo veiculado, e onde que eu acho que a repórter pisou um pouco na bola aí, né? Mas tudo bem. Já fez a pergunta, já levou chateada do Neymar sem necessidade. Eu acho que se ela tivesse feito uma outra pergunta, ela teria evitado, né, essa má resposta do Neymar, que eu acho que também não foi bacana o tipo de pergunta que ela fez. Saiu numa rede social que esses dias que a torcida do Juventude pede para que o Santos entregue o jogo para a equipe entregue para o Santos para rebaixar o Internacional de Porto Alegre. Eu sou contra, sinceramente. Eu sou contra porque o que acontece? O Santos, quero que o Santos jogue bola amanhã e vença amanhã e ganhe com seus méritos. Não precisa contar com a ajuda do adversário que vai entregar o jogo. Isso não existe. Não tem sentido isso. Então, falei do Neymar, né? Mas o Santos amanhã, o time todo com o Neymar e companhia ali, o Santos tem que jogar bola. Jogar bola, fazer por merecer a vitória e também fazer por merecer a sua manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Não deixa mais que uma obrigação o Santos vencer o Juventude e vencer o Cruzeiro, 2 últimos jogos que definirá o futuro da permanência do Santos
do Campeonato Brasileiro da Série A. E longe o risco de cair novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. E também saiu uma informação que o ex-presidente Orlando Rolo sugeriu ao Juventude entregar o jogo. Sinceramente, eu não achei legal o Orlando Rolo aparecer publicamente em redes sociais pedir para que o Juventude entregue o jogo. O Santos não precisa disso. O Santos precisa jogar a bola, jogar, fazer por merecer, ter seu merecimento, pelo bom desempenho e performance dentro de campo e conseguindo um grande resultado e uma grande vitória, ganhando com méritos, não sendo favorecido pelo adversário, que vai entregar o jogo. Isso não existe, isso não pode. Eu sou contra, sinceramente. Amanhã espero que o Santos jogue bola, jogadores entram com vontade dentro de campo, mostre ser melhor do que o adversário, não dá chance, não dá espaço para o Juventude atacar durante o início do jogo e continuar atacando, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo também, tá? Porque eu acho que o Santos não pode amanhã vacilar, tanto amanhã quanto também contra a equipe do Cruzeiro. Porque não sabemos o que vai acontecer com os outros resultados. Independentemente, o Santos amanhã tem que vencer o Juventude em Caxias do Sul. Bom, o Santos, provável Santos, Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza. Meio campo com João Schmidt, William Arão e Neymar jogando no meio campo, né? Então o Neymar no esquema 4-3-3. E no ataque com Guilherme, no ataque Barreal, Guilherme e Lautaro Dias. Então esse é o provável Santos no 4-3-3, 4-3-3, né? E, sinceramente, eu não gosto muito desse esquema tático, não. Porque o Santos jogava muito com esse esquema aí. Então, o Carille gostava de jogar só nesse esquema. Não tinha outra variação tática. Então, o Santos amanhã precisa sair com uma boa vitória amanhã. Então, espero que o meu time todo jogue bola. Neymar, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, esses jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos, pelo amor de Deus, não tome cartão, hein? Não tome. Igor Vinícius também, tome cuidado de não tomar cartão amarelo. Jogue bola amanhã, faça os gols, não dê espaços para a equipe do Juventude e que saia de lá de Caxias do Sul com uma grande vitória, um grande resultado e quem sabe um passo importante para a permanência do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e o Neymar, mais uma vez, jogará no sacrifício. Ele faz a filtração no joelho. Ele vai jogar essa partida e também, se Deus quiser, não levando o terceiro cartão amarelo, joga também possivelmente no domingo contra a equipe do Cruzeiro. Então, é vencer ou vencer. O Santos tem que amanhã ir para cima do adversário. Bom, pessoal, vou encerrar mais um vídeo e se Deus quiser volto quinta-feira, se Deus quiser, falando a vitória do Santos e quem sabe, faltando uma rodada antes de terminar, quem sabe já anunciar que o Santos não vai cair mais. É o que eu mais quero. O Santos não vai cair mais. Olha, se isso acontecer tudo que eu estiver imaginando e se coincidir, se houver coincidências, olha, vai ser uma maravilha. Que amanhã o Santos consiga uma grande vitória e que amanhã os adversários, os concorrentes na briga contra o rebaixamento não vençam e que o Santos amanhã vença e bem e que o time, já faltando uma rodada, se livre da possível queda para a Série B. E claro, garantia da permanência para a Série A para o ano que vem, em 2026. Valeu, galera, um forte abraço e que venha a vitória do Alvinegro
mais famoso do mundo. Valeu, galera. Tchau.